Boa noite, irmãos. Para nós é uma alegria imensa poder estarmos juntos novamente através das redes sociais e poder prestar o nosso culto a Deus aqui como família, juntamente com o nosso irmão Gustavo, que está atrás das câmeras, e também a você que está em casa nos assistindo nesse tempo de pandemia. É o melhor que temos a fazer como comunidade, como igreja. E nós vamos então nesse momento louvar ao Senhor com a música, dizendo que Ele é exaltado. Então o Senhor deve ser exaltado sempre. Vamos louvar o Senhor nesse instante. Ele é exaltado. Pedindo a bênção de Deus para as nossas vidas. Te glorificamos, Senhor, por tudo que temos recebido do Senhor, pelos planos do Senhor que são perfeitos e que não mudam, Senhor, segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, mas a sua soberania está sobre nós e nela cremos e é nela que queremos caminhar, Senhor. Te exaltamos para sempre nos céus, queremos te exaltar com as nossas atitudes, queremos te exaltar com os nossos pensamentos, com a nossa fala, e recebe, Senhor, nosso culto de exaltação ao Senhor. Nós que aqui estamos, aqueles que estão em casa acompanhando agora, que os hinos e que a palavra possa vir de encontro, Senhor, às necessidades de cada coração. Te exaltamos, Tu és tremendo e nós te amamos, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar então o hino Fé Contemplada. Jesus contempla a minha fé, a sua fé, a nossa fé. E esse hino é muito cantado, né, por nós, mas é uma realidade. Ele fala que
Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou. E também ele diz que Deus tem prometido a quem não duvidar dar-lhe tudo a quanto a ele suplicar. Queridos irmãos, que a doce paz de Jesus esteja em cada coração, amém? Amém. É com muita alegria que podemos estar aqui mais uma vez para compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês. E eu quero dizer que domingo passado nós terminamos o livro de Jonas. Foi um bom momento, mas a nossa história continua. A história de Jonas termina com aquele ponto de interrogação, mas a nossa história continua, e que possamos continuar fazendo a diferença, ou seja, é isso que Deus espera de nós. Mas eu quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia, por favor, ou acessar aí no seu tablet ou no seu celular, e no livro de 2 Reis, na carta de 2 Reis, versículo 6, é o capítulo 6, versículo 24. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24, que diz o seguinte: depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria, ou cercou.
E houve grande fome em Samaria, e eis que sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde eu te acudirei? Da eira ou do lagar? Trazendo pão, que era do trigo, ou vinho das uvas? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá-me o teu filho para que hoje comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos o meu filho e comemos. Mas dizendo-lhe no outro dia: dá-me o teu filho para que comamos, e ela escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro e sobre a pele. O versículo, no capítulo 7, versículo 1, versículo 31, diz assim: disse o rei: assim me faça Deus, que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Zafarete, lhe ficar sobre seus ombros ou pescoço. Capítulo 7, versículo 1 diz assim: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Abre aquela porta. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado por esta palavra que nós lemos. Permita que ela possa entrar no nosso coração, na nossa mente, fazer a gente pensar um pouco e fazer a gente tomar atitudes, ou ter atitudes que glorifiquem o teu nome, e que nada venha distrair-nos nesse momento de meditar na tua palavra, e que teu Espírito fale através de nós, fale, ó Deus, em nós e sobre nós, e onde essa mensagem for chegar, alcançar, possa falar ao coração daqueles que a ouvirem, ó Deus, ou assistir. Nós oramos pedindo essas bênçãos no nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, eu quero pensar com você nessa noite sobre, em tempos de crise, confiar em Deus faz diferença. Em tempos de crise, confiar em Deus faz a diferença. O ano passado, 2019, eu preguei uma série de mensagens aqui na igreja, dizendo: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Em tempos de crise, confiar em Deus, temos as esperanças renovadas. A Síria, na verdade, a Síria é um povo que na antiguidade incluía também a Mesopotâmia, que hoje, segundo os historiadores, é o Iraque, região do Líbano, cuja capital era Damasco.
Síria, a Síria eu estou falando. Agora, a Síria, que era outro povo, que era um povo semita, que fazia parte do norte da Mesopotâmia, que era o povo onde a capital era Nínive, por 93 anos, que nós falamos domingo passado. O texto fala que o rei da Síria está cercando Samaria. Esse povo estava passando um momento de crise, um tempo de quarentena, um tempo de isolamento social, podemos dizer, como estamos ouvindo falar muito nesses dias. E o rei da Síria, ele decretou, ele sitiou a cidade, cercou, com o objetivo de invadir aquela cidade, matar todos os habitantes e saquear os bens que ali que estivesse, deportar o rei, levar como escravo. E assim estava acontecendo naquele momento. Os inimigos, por sua vez, que era o rei da Síria com todo o seu exército, estava acampado logo próximo da cidade. Logo o tempo foi passando, aquelas pessoas no isolamento dentro de casa, ninguém saía, ninguém entrava, o alimento foi acabando, os alimentos foram acabando. E segundo os historiadores e os relatos bíblicos, as pessoas foram comendo os alimentos que ali tinha e comendo os animais, a tal ponto deles venderem, como nós lemos aqui no texto, uma cabeça de jumento por 80 moedas, 80 peças de prata, e um copo de esterco de pombo, por dois, o que o texto falou lá, por duas moedas de prata. Você já imaginou a crise, a tamanha que estava? As pessoas estavam se alimentando de esterco de pombas. Provavelmente as pombas já tinham se ido, né? O texto não narra, mas o que elas conseguiam pegar, porque as pombas voavam. Mas um jumento era um animal imundo, porque jumento não era animal de se comer. Eu não sei se você já viu um jumento de perto. O jumento dos animais equinos são não sei se o jumento é equino, mas ele o que tem a cabeça maior, uma cabeça seca, feia, não tem carne nenhuma, é horrível. Agora você já imaginou 80 moedas de prata por uma cabeça de jumento? O que as pessoas iam comer daquilo? Porque claro que o corpo do jumento tinha sido vendido certamente por um preço ainda maior. Mas o pior do que isso é que o povo agora começa a praticar o canibalismo. E uma mulher, o rei está andando sobre o muro da cidade, talvez para dar uma olhadinha, sair de dentro do palácio, e quando ele está fazendo isso, uma mulher o avista, e aquela mulher está desesperada e vai gritando por ele, pedindo socorro. E o rei usa uma expressão, parece intrigante, mas que era a solução do problema. Ele disse para aquela mulher: se o Senhor não salvar você, não der solução para o seu problema, muito menos eu. Mas ele pergunta: o que você precisa? E ela relata a história que nós lemos. Eu e a minha vizinha combinamos de uma comer o filho da outra, e nós matamos o meu e comemos. Ela relata isso, canibalismo. E quando chegou a vez da vizinha, ela recusou esconder o filho. E o rei, então, ele fica extremamente angustiado. Mas naquele momento, ele volta a atenção para Eliseu. Eliseu era o profeta, Eliseu, o homem de Deus que estava entre eles, sempre trazendo as verdades do Senhor para eles. E naquele momento ele fala:
que o Senhor me castigue se amanhã, a esta hora, eu não decapitar o profeta. E o profeta então, e ele vai até o profeta, e quando ele chega diante do profeta, ele fica temeroso, porque o profeta usa a expressão para ele e para aquelas pessoas que estavam ali, que é no capítulo 7 que nós lemos, que diz assim: ó rei, ouvi a palavra do Senhor, que amanhã, a estas horas, mais ou menos, será vendido aqui mais do que um quilo, talvez uma medida que ele vai falar, um alqueire de farinha, talvez era uma bacia, talvez aí era muito mais que 1 quilo, mas vamos pensar na nossa linguagem, 1 quilo de farinha por 2 moedas de prata. E o capitão que estava do lado do rei falou o seguinte: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, não poderia acontecer isso. O profeta disse para ele: você vai ver com seus próprios olhos, mas você não vai comer. Na verdade, meus irmãos, nós encontramos aqui um problema muito sério, muito grave, muito deprimente. Eu, em toda a minha vida, nunca ouvi uma história semelhante a essa em nenhum lugar. Mas quando nós estamos em problemas ou com problemas em casa, na rua, em qualquer lugar, no trabalho, você pode notar isso com naturalidade. Nós vemos isso, as pessoas sempre procurarem culpados. Alguém diz que os sábios não procuram culpados, mas procuram solução ou soluções. Ou a atitude sábia não procura culpados, mas procura soluções para o problema ou para os problemas que surgirem, ou que estão diante de nós. O rei acha que matando, decapitando Eliseu resolveria o problema. Mas quando Eliseu fala para ele: o Senhor está dizendo que amanhã farinha de cevada será vendida aqui por um preço irrisório, mais barato do que o esterco de pomba, muito mais barato do que uma cabeça de jumento, ou seja, o valor que você estava pagando na cabeça de jumento, você vai comprar muita farinha de trigo, muita cevada. O rei então ele fica talvez paralisado diante daquela fala, porque ele havia dito para a mulher que o Senhor é que poderia resolver o problema dela. Mas o homem de Deus, quando o rei fala que vai decapitar, e ele fica sabendo, o homem de Deus, ele continua firme em seu propósito, falar o que Deus mandou. Ele não se abateu, não ficou com medo, talvez dentro do seu coração, mas ele não demonstra esse medo, essa angústia. Ele fica em paz, entendendo de que Deus estava dirigindo todas as coisas, mesmo em meio ao caos que estava instalado. Ok, então o rei disse, acabamos de ler: amanhã, quase esse tempo, haverá uma medida de farinha por 1 ciclo, ou 2 medidas de cevada por 1 ciclo de prata à porta de Samaria. O homem duvidou, e Eliseu disse: você verá, mas não vai se aproveitar, ou não vai se alimentar disso. Numa visão normal, não era possível mesmo. Aquele homem, capitão, fala: nem se Deus abrir uma janela no céu, ele vai conseguir resolver isso. Sabe, meus irmãos, nós seres humanos somos totalmente limitados
O Senhor fala através de Isaías: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O Senhor disse: eu conheço tudo, a sua limitação não me enquadra. Nós somos limitados, nós olhamos para as coisas com um olhar humano, com um olhar finito, com um olhar de solução aqui e agora. Deus não, Deus sabe do fim antes do começo. E como é que o homem vai dizer, nem se Deus abrisse janela no céu, como se Deus precisasse da opinião dele para operar o milagre que ele gostaria de fazer. Mas a pergunta, numa pergunta básica, normal, com o olhar carnal é: de onde viria tanto alimento, tanta farinha, tanta cevada, para alimentar aquela multidão e para ser vendido de um preço tão barato? Sabe, meus irmãos, nós cantávamos um cântico no século passado, eu nem lembro quem é que é o dono dessa música, que diz assim: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. É como se Jesus estivesse falando, como se Deus estivesse falando para nós: todo o trabalho é meu. É por isso que Jesus morreu na cruz. O trabalho foi dele, o sofrimento foi dele, por nós. E o seu trabalho, que é o meu e o seu, é confiar nele, é deixar ele resolver os problemas. Em tempos de crise, confiar em Deus faz a diferença. Começamos a falar sobre esse tema. Eliseu estava no meio da crise, mas a confiança em Deus e a sua palavra era algo visível. Eliseu estava tranquilo, porque ele sabia que Deus tinha a solução para aquele povo. A solução veio aí, mas da onde a solução? A solução veio dos improváveis, de onde jamais ninguém imaginaria. O texto vai seguindo, meus irmãos, dizendo que fora da cidade havia 4 leprosos. Versículo 3 fala que 4 homens leprosos estavam à entrada da porta da cidade, os quais disseram uns para os outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entraremos na cidade, lá a fome não vai resolver o nosso problema e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarmos viver, viveremos. Se nos matar, tão somente morreremos. Eles entenderam que se fosse até o arraial dos Círios, lá eles teriam comida. Sabe, queridos, a solução, eu disse, veio dos improváveis. Os leprosos eram homens que estavam fora da cidade, até porque eles não podiam ficar no meio da sociedade devido à enfermidade que eles estavam, por causa do contágio. E também não tinham que comer lá fora, eles iam morrer. E ao arraial dos Círios era como buscar a morte mais rápido. Mas eles decidem ir até o arraial dos Círios. Mas sabe o que a palavra de Deus diz quando nós falamos que a solução vem dos improváveis? Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar
as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. A glória é de Deus e não dos homens. Deus então escolhe os improváveis. Aqueles leprosos foram até o arraial dos Círios. E quando eles chegaram lá, na caminhada que eles vão, no processo de caminhada, os Círios, no seu arraial, ouve vozes, barulhos, como que se fosse de uma carruagem. E eles levantam e fogem apressadamente, e não leva absolutamente nada. Aqueles leprosos chegam lá, vê que todo aquele acampamento está vazio, havia muitos animais, havia muita riqueza. O texto narra que lá tinha muitos bens, e eles então resolvem. Eles comem, pegam tudo que acham que deveria, mas eles olham para o outro e falam: não é bom o que nós estamos fazendo, nós temos que anunciar, hoje é dia de boas novas, temos que falar para o nosso povo. A notícia, eles voltam até a cidade, avisa para os guardas que a notícia chega até o palácio do rei, que manda pessoas conferir, porque poderia ser uma armada dos sírios. Falei, eles saíram todo mundo. Quando nós chegarmos lá, eles invadem a cidade, manda alguém dar uma olhada, fiscalizar tudo, e no outro dia, como havia dito o profeta, havia alimentos, havia o suprimento necessário à porta da cidade para aquelas pessoas. E aquele homem, o capitão do rei, morreu pisoteado pelas pessoas no portão da cidade. Sabe, meus irmãos, esse texto ele continua, mas a história, eu não li todo o texto, mas em suma é isso: o Deus entra em ação e a sua palavra através do profeta se torna real, verdadeira. Algumas considerações ou algumas lições que nós podemos tirar dessa meditação. Primeiro, vou tomar minha água. Primeira consideração, ou podemos pensar, a primeira lição que a gente pode ter, ou primeira maneira da gente refletir, aplicando para a nossa vida, ou para a nossa meditação pessoal. Primeiro, houve e sempre haverá tempos de crise. Nós estamos vivendo agora um tempo de pandemia, não é só nacional, mas mundial. Temos visto pelos noticiários muitas pessoas morrerem, muitas mesmo. Teve uma cidade aí que acho que na França chegou a 900 e poucas pessoas num dia, e é muito assustador. Na Itália passou de 1000 num dia. E a gente percebe, meus irmãos, que embora estamos vivendo um tempo de crise, há de convir comigo que não tem a ver com essa tamanha gravidade que estava vivendo aquele povo lá. Sabe, meus irmãos, no caso do texto, eram tempos de guerra contra os inimigos reais, guerra política, morais, mortais. Nós estamos em guerra contra um vírus. Lá em Samaria era local, aqui a nossa guerra é universal. Faltava alimentos e chegaram ao caos. Hoje nós vemos os governantes procurando um meio de ajudar as pessoas pobres ou as pessoas carentes
que menos favorecidas. E a gente viu nas reportagens, São Paulo, Rio e muitos outros lugares, muita gente, entidades, igrejas, e ajudando, alimentando multidões, fazendo com que as pessoas tenham alimento, e alimento de qualidade, e que aqueles que o recebem agradecem, porque é algo feito com muito amor e carinho. Na verdade, então, mas houve e sempre haverá tempo de crise. Não há por que nos desesperarmos, porque crise faz parte da vida do ser humano. Segundo, houve e sempre haverá povo de Deus em meio às crises. Nós não somos imunes aos intempéries do mundo, da natureza, por exemplo. Nós não estamos livres das enchentes, das grandes secas, dos deslizamentos, dos terremotos. Nós não estamos imunes aos intempéries políticos. Nós estamos ligados às discussões ferrenhas de questões políticas, de leis que muitas vezes são cruéis, que quer mudar o ritmo normal daquilo que até mesmo Deus nos orienta. Nós não estamos livres de desentendimentos e até mesmo de guerra. O povo de Deus sempre esteve envolvido entre crises. Não há como o povo de Deus ficar longe dela. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas ele diz também: tende bom ânimo, eu venci o mundo. A gente vai encontrar na história de Noemi, seu esposo, seus filhos, saindo de Belém, da casa do pão, indo para outro lugar, distante, passando o quê? Porque estava tempo de fome. Então, o povo de Deus está envolvido em meio às crises. E o povo de Deus, no meio das crises, pode fazer a diferença, porque onde ele está inserido. Terceira verdade aqui: houve e sempre haverá criatividades, boas ideias e coragem para executar em meio às crises. É interessante isso, que quando a gente vai olhar esse texto, a gente percebe que se a gente vai para o Novo Testamento, lembrar da história de Jesus, quando Jesus entra numa cidade, em Cafarnaum, me parece, mas ele chega na cidade e 4 homens vai levar um paralítico para Jesus curar. E é interessante que ali surge uma ideia extraordinária. Não podia entrar pela porta, vamos colocar pelo telhado. E eles fizeram isso. Aqui a gente encontra os leprosos tendo boas ideias, tendo ideia fantástica. Na verdade, meus irmãos, a ideia que esses leprosos tiveram era uma ideia horrível, tenebrosa, porque ir no acampamento dos sírios pedir comida era suicídio, morrer. Mas para quem já estava morrendo de fome, só que aquela ideia horrível se tornou uma ideia fantástica, porque além de ter ideias boas, eles tiveram coragem para executar, porque ir no acampamento dos sírios pedir comida precisava ter muita coragem. Assim como aqueles 4 homens levar um paralítico até Jesus, passar por cima do telhado, a ideia era fantástica, mas tinha que ter coragem para executar. E nós precisamos, irmãos, entender que Deus, em tempo de crise, Deus nos dá boas ideias. Como povo de Deus, nós estamos inseridos no meio da crise. Nós vamos ter boas ideias, criatividades, e a gente pode usar isso para abençoar.
E é interessante, nós não podemos nos calar. É interessante, a gente viu nas reportagens aí no Fantástico, como as pessoas têm usado, tem cantores cantando na janela do prédio, para abençoar as pessoas do outro lado. Eu vi outro dia, um rapaz pegou um acordeon, né? Para alguns, os gaúchos falam gaita, e tocou o hino nacional. Fiquei emocionado, muito bonito, e impactou a multidão daquelas pessoas que estavam lá no prédio. Um outro dia, o bombeiro subiu lá 50 metros naquele guindaste e tocou uma música linda, acalmando o coração das pessoas. Ou seja, criatividade, coragem para executar. Isso foi, né, a ideia fantástica. A ideia desses homens, dos leprosos, aparentemente assustadora, desafiadora, mas no entanto se tornou abençoadora. A quarta lição, meus irmãos, que a gente pode tirar aqui desse texto é que houve e sempre haverá ação de Deus em prol do seu povo. Queridos, Deus jamais deixou seu povo na mão. Agora, deixar na mão, não deixar na mão, não significa passar por, como eu já disse, crise, problemas, dificuldades, e muitos perderam a vida. Muitos servos de Deus foram queimados, muitos servos de Deus foram arrastados atrás de carros, outros colocados em arena como para brigar com leões, mas em todas elas o Senhor estava presente. E a gente viu como Daniel, e na cova dos leões, Deus quis livrá-lo. Deus quis livrar os seus amigos da fornalha, mas não evitou que eles fossem para a fornalha. Não evitou que Daniel não fosse para a cova dos leões. Só que aprove ao Senhor livrá-los da chama ardente e também da boca dos leões, ou da ação dos leões. Então, houve, sempre haverá ação de Deus em prol do teu povo. Os 4 homens chegou ao acampamento, como o barulho daqueles jovens homens, chegaram como um exército, com cavalos e carros. Os homens chegaram até dizer, o povo de Israel, eles contrataram ou aliaram com o exército do Egito ou de outros povos para vir contra nós. O inimigo que era os sírios, guerreiros fortes, homens habilidosos, foge como uma criança assustada, ou como crianças assustadas. Deus é Senhor do universo, querido, mas Ele é Senhor da minha e da sua vida em particular. Não esqueça disso. O salmista, no Salmo 23, na sua bela entonação poética, ele disse, e com toda a fé, ainda que eu ande, tem uma versão que fala, ainda que eu ande pelo vale e da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele não diz tu estarás comigo, mas ele diz que tu estás comigo. A confiança dele era verdadeira, e a sua e a minha. Devemos entender que o Senhor, Ele não deixa o seu povo à deriva, como um barco sem motor no rio. E Mateus, ele traga um versículo que é no mínimo intrigante, que ele diz assim, eu li Salmos 23, 4, o próximo texto que eu estou lendo é Mateus 10, 30, que diz assim, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Isso parece que não tem muito significado para nós, né? Mas isso tem sim, mostra o quanto Deus nos conhece, o quanto Ele sabe das nossas necessidades. Não, mas o próprio Jesus diz também em Mateus 6, 25, 26, não vos andeis preocupados ou ansiosos.
ou cuidadosos quanto à vossa vida, a vossa saúde, o medo dos vírus ou de coisas semelhantes. Mas o texto aqui fala: pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir, pelo que haveis de beber. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Queridos, essas são promessas de Deus. E concluindo, Jesus dizendo, além desse texto, ele vai dizer: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 20. Alguém na sua expressão poética disse: ontem é passado, amanhã é futuro, hoje é uma dádiva de Deus, por isso que o chamamos de presente. Que seu presente seja para a glória de Deus, que para tanto o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Deus, nós acabamos de ler e refletir sobre um tempo de crise que o povo de Israel estava passando. E a gente percebe que em tempos de crise, confiar no Senhor é a melhor decisão. Porque se nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, a palavra do Senhor, o cuidado do Senhor, nos traz esperança. Então, Senhor, não há nada melhor do que em tempos de crise, confiar no Senhor. Porque, ó Deus, a gente sabe que sempre houve, Deus, crise em todo o mundo, de muitas formas. Sempre houve, ó Deus, o povo do Senhor sempre esteve envolvido em meio às crises. Ó Deus, mas a gente viu também que, ó Deus, no meio das crises, o Senhor sempre levanta pessoas com criatividades, com boas ideias, para fazer boas coisas, mas que além de boas ideias, que tenha coragem de executar também. Mas, ó Deus, o que a gente vê, e no meio da história bíblica, que é fantástico, que em meio às crises, Senhor, o Senhor sempre está presente, cuidando do seu povo, renovando as forças, suprindo as necessidades. Deus querido, é claro que toda essa situação que aconteceu em Samaria foi para o nome do Senhor ser glorificado. Deus permita que essa pandemia, tudo que está acontecendo aqui e no mundo, seja para que o nome do Senhor seja glorificado. Estamos ausentes no templo, mas estamos presentes nos lares. Permita, Pai, que o nome do Senhor esteja sendo glorificado, que muito mais orações sejam feitas, porque no culto de oração, quando nós reunimos, às vezes é um grupo tão pequeno. Agora nas casas, a gente sabe que o número é muito maior, porque não é mais um grupo de 10 ou 20, mas talvez do total da igreja. Deus, queremos pedir que o Senhor venha nos abençoar, nos fortalecer, nos despertar, e que a gente possa confiar mais no Senhor, sabendo de que aquilo que é impossível para o homem, é possível para o Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado por esta palavra, que foi para o meu coração, que seja para os nossos corações, e que a gente possa usar da criatividade para dar lugar
ó Deus, a ação do Teu Espírito, para que alcancemos vidas para a glória do Teu nome. Deus querido, hoje é dia de boas novas, nos ajude a não nos calar, mas que a gente possa falar com todo o amor, com toda a ousadia e com toda gratidão. Que essa semana seja uma semana abençoada, ó Deus, e que as nossas atitudes para com o nosso semelhante sejam abençoadoras. Esta é a oração que te fazemos agradecido, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, também nos livre, ó Deus, desse vírus, ó Deus, que a equipe, ó Deus, médica e científica possa descobrir remédios, vacina, ó Deus, que venha combater, ó Deus, com eficiência esse vírus, ó Deus, que está atormentando tantas pessoas, mas que a gente possa descansar no Senhor, sabendo de que o Senhor é conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que a gente possa descansar no Senhor, porque mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, vamos saber que o Senhor está conosco. Assim oramos confiados e descansados, no nome de Jesus. Amém.